seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um assunto que está relacionado com a qualidade de vida e bem-estar. Nossos hábitos e escolhas diárias interferem diretamente em nossa rotina. Mas seria possível substituir maus hábitos por boas práticas? Quem conversa com a gente sobre isso é uma fisioterapeuta especialista na área. Com a palavra, Estela Vilela. O que é um hábito? Um hábito é aquele comportamento que a gente adquire, né, por toda a nossa vida. Então, é aquilo que a gente costuma fazer, que a gente faz todos os dias, que a gente já tem realmente isso instituído na nossa vida. Como e por que criamos hábitos? Nós criamos hábitos desde quando a gente nasce, né? Os hábitos são instituídos pela família, que a gente convive, pelo ambiente, no nosso lugar de trabalho. Então, a gente adquire os hábitos com coisas que a gente vai aprendendo do dia a dia, né, durante toda a nossa vida. E a gente fica com os hábitos que mais convém a gente, que a gente acha confortável, que a gente gosta, né? Então, isso para uma atividade física ou, gosto de ler um livro. Então, eu falo o que realmente faz com que a gente tenha novos hábitos, a gente tenha hábitos, é com aquilo que a gente aprende durante toda a nossa vida. Existe relação entre os nossos hábitos e as escolhas que fazemos? Sim, todas as escolhas que nós fazemos, na verdade, são hábitos que a gente adquire durante toda a nossa vida, né? Eu falo que desde quando a gente acorda, a gente já vem trazendo hábitos e a gente nem percebe, né? Que aquilo é um hábito. É tudo que a gente está acostumado a fazer, né? Então, todas as escolhas que a gente faz durante o nosso dia, durante a nossa vida, é um hábito que a gente adquire, né? Bom ou ruim. Por que é tão difícil mudar hábitos ruins? É difícil mudar hábitos ruins a princípio, porque a gente fica geralmente na nossa zona de conforto, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente está acostumado a fazer. E quando a gente decide mudar um hábito, eu falo que realmente é uma mudança. E nem toda mudança é algo tão fácil a se fazer. A gente tem que ter ali persistência, tem que ter constância. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é realmente qual hábito que deve ser mudado. Por que eu quero mudar esse hábito, né? Então, muitas vezes é difícil mudar porque a gente não sabe qual hábito a gente quer mudar. Então, a gente precisa identificar e saber o que a gente precisa mudar para ter técnicas e ferramentas para que a gente consiga realmente mudar de perspectiva aí, de hábitos. É possível eliminar hábitos ruins? Sim, é possível. Primeira coisa que a gente precisa é identificar os hábitos ruins que a gente quer eliminar da nossa vida. Então, tem alguns passos para que a gente consiga eliminar esses hábitos. O primeiro passo é identificar os hábitos. Então, dá para a gente fazer uma listinha ou colocá-la no celular. Quais os hábitos que eu desejo mudar? Eu preciso fazer uma atividade física. Eu preciso ler mais. Um hábito ruim que eu tenho é dormir sem fazer uma leitura. Algum hábito a gente precisa identificar. Depois de identificado, a gente precisa colocar na rotina. Então, por exemplo, todo dia que eu acordar, eu vou fazer uma atividade física, vou tomar um café, vou fazer uma atividade física, depois eu vou para o trabalho. Então, a gente repetindo isso 21 dias, a gente consegue realmente virar aquela chavinha que precisa para essa mudança. Então, a gente precisa colocar na nossa rotina. Depois, a gente precisa treinar, né? Persistir realmente nessa mudança durante esse tempo. 21 dias para realmente a gente instituir um novo hábito e 66 dias para a gente mudar de fato esse hábito. Então, tem todo um processo que a gente precisa para poder transformar esse hábito. E depois a gente precisa celebrar. Sabe? Nem que pegue um calendário e vai marcando os dias que você conseguiu, porque visualmente isso é mais fácil de você ver. Nossa, olha, eu consegui tantos dias já. Então, vale a pena eu continuar? O que isso está trazendo de benefício para mim? O que eu preciso ainda transformar para que esse hábito seja na minha vida algo prazeroso? Então, a gente precisa identificar o que a gente precisa mudar, o que a gente quer mudar e trazer isso para a nossa vida, nossa rotina. Existem hábitos fundamentais para uma qualidade de vida melhor? Existem muitos hábitos essenciais para uma vida melhor.
né? Eu falo desde da gente ter pensamentos positivos, a gente realmente ter uma perspectiva diferente, né, das outras pessoas, porque às vezes a gente está num ambiente de reclamação, de pessoas negativas, então o hábito que a gente tem que ter é ser diferente, né, mudar a lente aí. Isso já começa uma vida diferente. Para uma vida saudável também, beber água, né, na quantidade certa de água, fazer atividade física, ler bons livros, estar do lado de gente que a gente gosta, né, fazer e praticar atividades que a gente gosta, ter sempre um hobby, né, algo que a gente sinta prazer em praticar. Eu falo assim que muitas vezes a gente não sabe como a gente mudar um hábito, a gente não sabe como a gente mudar a nossa perspectiva de vida. Então a gente precisa se conhecer mais, isso é muito importante para que a gente tenha hábitos melhores, mais saudáveis para a nossa vida aí, né? Uma alimentação essencial também, excelente. Quais são os benefícios de adquirir novos hábitos? Os benefícios é a gente ter uma nova vida, é a gente viver algo diferente, né? Ter uma nova perspectiva de vida. Por exemplo, nós temos vários pacientes lá que mudam hábitos, né? Então a gente tem paciente que emagrece aí 30, 40, 50 quilos e muda totalmente os hábitos. Então bebe mais água, melhora a alimentação, faz atividade física e com isso quais são os benefícios? Consegue brincar com o filho, consegue dormir melhor, tira várias medicações que tomavam, principalmente as controladas. Então assim, os benefícios são muitos, né? A gente vive uma vida mais leve, com um propósito, porque muitas vezes a gente fala, deixa a vida me levar, eu vou vivendo, eu vou mudando quando dá, mas quando a gente tem uma meta, a gente tem algo que a gente realmente, não, eu preciso ser assim para ser uma pessoa melhor, para eu viver melhor, a gente consegue ter um propósito nisso. Uma vida sem propósito é uma vida sem cores, né? Sem graça. O autoconhecimento é importante para a implementação de novos hábitos? Extremamente importante. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa ressignificar na nossa vida, o que a gente precisa transformar e eliminar. Então, quando a gente se conhece, a gente fala, olha, eu acho que eu preciso ser melhor nessa área, eu acho que eu preciso cuidar mais daquela outra área. Então, a gente consegue ter estratégias para cada área da nossa vida, tanto profissional, quanto amorosa, quanto pessoal, então a gente sabe identificar realmente o que a gente precisa transformar. Existem estratégias para criar e manter um novo hábito? As estratégias são identificar, treinar, né, colocar na rotina, treinar esse novo hábito e celebrar. Como eu disse, a gente precisa passar por todos esses passos para que a gente consiga adquirir um novo hábito. Mas a estratégia sempre é a gente linkar com algo que a gente já faz. Então, por exemplo, eu quero fazer uma atividade física, mas eu não sei qual horário. Então, você precisa organizar, ter um planejamento da sua rotina para que você consiga inserir essa atividade física e você precisa colocar como um momento prazeroso também. Não adianta a gente querer mudar, eu preciso fazer academia, mas a pessoa não gosta do ambiente da academia, eu não gosto do exercício da academia. Então, primeiro a gente precisa identificar algo que a gente gosta, né, para que a gente consiga ter prazer nisso. Então, vou fazer atividade física, vou acordar, vou tomar meu café da manhã, vou fazer minha atividade física e vou trabalhar. Não consigo fazer isso, doutora Estela, o que eu consigo fazer? Então eu vou chegar do trabalho, vou tomar um café, vou fazer minha atividade física, depois eu vou fazer outras atividades. Então tentar achar o momento, o horário mais propício para que você consiga inserir isso na sua rotina. Então sempre linkar com alguma coisa. Então, que nem beber água, vou acordar, vou beber água. Então, para que a gente consiga realmente ter um gancho aí, uma âncora. Então, toda vez que você for acordar, você já sabe que a primeira coisa você vai beber água. E eu falo, daqui a pouco se torna algo automático, né? A gente precisa trazer para a nossa vida algo que a gente vai fazendo com persistência e depois a gente nem vê mais. É igual andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece. Quanto tempo leva para criarmos um novo hábito? Para a gente criar 21 dias, né? Para a gente virar a chavinha e realmente transformar esse hábito em algo que a gente costuma fazer. E depois 66 dias para a gente instituir esse novo hábito, para a gente não esquecer mais. É um artigo científico que a gente tem esse embasamento, são 2 artigos que a gente trabalha, de 21 dias e 66 dias. Geralmente as pessoas acham que é só 21 dias.
mas muitas vezes a gente volta, né? Eu falo, são 21 dias, depois 66 dias para a gente realmente instituir isso na nossa vida, e 6 meses, se a gente fizer, a gente nunca mais esquece. Mas tem que ser 6 meses ali certinho, né? E nessa questão do 21 dias, é até engraçado que às vezes a paciente fala assim, nossa, mas no 19º dia eu errei. Aí você volta lá no início para você realmente transformar a sua forma de pensar e virar a chavinha aí para trabalhar seu córtex pré-frontal, que é onde a gente consegue pensar antes de agir, pensar nas consequências. Então a gente precisa realmente fazer isso sem nenhuma quebra. Quais dicas você dá para quem deseja adquirir um novo hábito? Primeira coisa que a gente precisa é saber quais hábitos a gente quer mudar. Então, listar os hábitos, e a gente pode colocar algumas metas de hábitos que a gente precisa mudar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, quando a gente consegue colocar cada um no seu lugar, fica mais fácil para a gente não ficar muito perdido. Porque às vezes, para a gente conseguir um hábito a longo prazo, a gente tem que começar aqui a curto prazo. Então, a gente tem que ir mudando e transformando para que esse hábito que tem uma proporção maior, ele consiga ser adquirido. Não desista, né? Não é fácil a mudança, é difícil realmente a gente sair da nossa zona de conforto, a gente realmente transformar algo que a gente aprendeu a ser, que a gente aprendeu a fazer, que pra gente foi uma verdade absoluta durante toda uma vida, e depois a gente tem que quebrar esse paradigma e realmente ressignificar. Mas quando a gente tem persistência e a gente sabe onde a gente quer chegar, fica mais fácil, né? Vou dar um exemplo aí bem legal. Eu quero mudar minha alimentação, quero tirar o refrigerante da minha vida, quero tirar o açúcar da minha vida. A vida inteira a gente tomou, né? Desde criança era uma coisa comum tomar açúcar adoçado, tomar o refrigerante. Mas qual o propósito nisso? Eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu estou fazendo um tratamento estético, então o refrigerante eu sei que vai trazer um malefício para mim, que vai demorar de eu ver um resultado legal. Então, quando a gente consegue enxergar os benefícios, quando a gente consegue enxergar o outro lado, fica mais fácil da gente ver o quanto isso vai fazer bem pra gente. Então a gente vai falando assim todos os dias, né? Então, mais um dia, só por hoje eu não vou tomar, só por hoje eu vou fazer isso. Então daqui a pouco você já adquiriu esse hábito e você já consegue viver sem, né? De uma forma mais tranquila, né? Não fica com aquela ansiedade de estar numa festa, de estar num local e ter que tomar aquilo. Eu falo que eu passei por isso também. Eu falo que não é fácil no começo, né? A gente vê principalmente aquele refrigerante geladinho, aquele calor, a gente quer tomar. E a gente respira, conta até 10, na sua mente já pensa, isso vai estar perto ou longe do meu objetivo? O que eu vou, né, o que vai acontecer comigo se eu tomar esse refrigerante? Então, tudo isso a gente vai trazendo para nossa mente e é uma conversa interna, sabe? Quando a gente vai pensando e ressignificando e transformando isso na nossa mente, a gente consegue chegar com certeza no nosso objetivo. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima!